Então, boa noite, amigos e amigas. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Dissecando o Enem, o episódio 2, como a jurisprudência foi cobrada no Enem 3, tá? E aí eu selecionei 22 questões de jurisprudência do Enem 3, selecionei questões aí de todas as disciplinas e a gente vai ter uma boa noção. Não foram todas as questões do Enem 3 que cobraram jurisprudência, mas foi boa parte delas. E eu fui selecionando aquelas que evidenciassem os padrões que a gente já sabe que são cobrados no Enem. Boa noite aí, Sara. E aí, a partir essa aqui é a amostragem, ó. São essas daqui. Então, direito constitucional, 6 questões, administrativo 3, humanística 1, humanos 1, processual civil 4, civil 1, empresarial 2, penal 4, 22 no total. Tem outras, mas eu não selecionei. E aí a gente quer responder a essas perguntas aqui, refletir em cima delas. Então, em quais disciplinas você tem que jogar muita energia no eixo de jurisprudência para ir bem? Tem disciplinas que a incidência de cobrança de jurisprudência é altíssima, já outras não tanto. Tem algumas que é bem baixo até. Tá? Então, tem algumas disciplinas que jurisprudência é muito mais importante do que outras. Tá? Isso a gente vai ver ao longo do encontro de hoje. A pergunta 2: qual a amplitude e profundidade de jurisprudência em cada disciplina? Então, a gente quer entender ali o lapso temporal, né? Se são cobrados julgados antigos, ou se está mais concentrado nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. A profundidade também da cobrança, se eles entram nos fundamentos ou não, se eles só têm ali a tese, digamos assim, lá da repercussão geral e tal. Se há predileção por tipos específicos de precedentes em cada disciplina, né? Por exemplo, então, se constitucional cobra muito um tipo de precedente, a exemplo de repercussão geral, a exemplo de ADIs do Supremo, que estão ali nos informativos, sabe? Súmulas vinculantes. Se em penal tem mais cobrança de súmulas do STJ, julgados do STJ ou do STF. Então, tudo isso está no nosso espectro aqui de análise, beleza? E tudo isso é padrão que a gente está mapeando as provas do Enem, que já são 4. E a gente percebe sim que esses padrões, eles são bem estáveis, tá? Tem uma mudançazinha ou outra, mas o padrão tá lá. Beleza? E por fim, a gente quer responder também como fazer o estudo do eixo de jurisprudência para ganhar muitas questões em pouco tempo. E aí, o que priorizar? Porque, assim, quando a gente fala em jurisprudência, é algo que tende ao infinito, né? Jurisprudência tem aí décadas de jurisprudência da STJ e da STF. Então, como que a gente organiza a nossa preparação para focar mais naquilo que é mais cobrado? E ninguém fala sobre isso, ninguém. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. O máximo que a galera fala é estudo dos últimos 3 anos de jurisprudência. Isso eu escuto muito. Escutei quando eu era concurseiro e continuo escutando. Mas não é bem assim. A gente dissecou isso, mapeou tudo isso e hoje a gente vai evidenciar aqui padrões. Beleza? E para quem não me conhece, né, eu acabei já começando o conteúdo aqui sem falar, eu sou Gustavo, advogado da União desde 2017, já estou aí há 8 anos na AGU como procurador, né, e estudei para concurso por 5 anos, tá? E é interessante porque a minha maior fraqueza, né, dos 4 eixos, lei seca, Constituição Federal, que é lei seca também, jurisprudência e doutrina, a minha fraqueza disparada era de jurisprudência, né? Eu já no final do meu primeiro ano eu já estava passando para a segunda fase, mas aí chegava na segunda fase e caía jurisprudência, né, mais aprofundada, né? Que você tinha que saber os fundamentos do julgado e eu não sabia, eu não estudava. Eu no máximo eu via ali os informativos pelo dizer o direito, eu via uma vez quando ele soltava lá os informativos, e deixava aquilo esquecido de lado. E aí chegava na hora das provas, isso na primeira fase e na segunda fase também. E eu não conhecia aquele julgado que estava sendo cobrado, ou conhecia, já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava os detalhes e errava. Só que eu também tive qualidades, né? Então eu consegui passar cedo na minha primeira fase, né? Apesar de errar muita questão de jurisprudência. Mas na segunda fase isso foi cobrando preço caro, né? Eu não tinha esse domínio. E eu demorei muito para entender essa minha fraqueza em jurisprudência. E eu só consegui passar em concurso depois de 5 anos, ou seja, já no primeiro ano, no final do primeiro ano, estava passando para a primeira fase, da primeira fase, mas a minha fraqueza em jurisprudência era tão grande, tão forte, que eu reprovava em todas as segundas fases por falta de conhecimento. E eu só fui ter esse discernimento muito depois. Beleza? Mas aí, quando eu finalmente tive esse discernimento, aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz o dever de casa bem feito. Eu virei craque, em jurisprudência, e aí eu passei no concurso seguinte, que foi o da AGU, beleza?
E aí isso me remete à dor comum da preparação, que a gente estuda muito, os materiais são gigantes, o conteúdo programático do concurso é gigante, né? E a gente não sabe se aquilo que a gente está estudando está sendo assertivo, está sendo pragmático. A gente estuda o conteúdo e aquilo se transforma em cobrança de prova, em acerto de prova, né? E eu já adianto que por muito e muito tempo o meu estudo era ineficiente. Eu estudava conteúdos que não estavam nas provas. Eu ia muito além. Eu estudava muito doutrina, muito aprofundada e tal, e eu não focava na jurisprudência. Primeiro porque eu não sabia, eu não tinha a menor noção de como que era cobrado. Eu fui ter noção disso muito depois. Né? No início, eu só estudava informativo da STJ e da STF lá pelo Dizer o Direito, conforme ia saindo, de modo genérico, né? Disperso, né? No escuro. Né? Eu não tinha a noção de como era cobrado, né? Os precedentes mais cobrados, né? Se os informativos mais antigos realmente tinham cobrança, uma incidência alta. Eu não tinha essa noção. E eu não jogava energia ali, eu jogava em outras coisas, me aprofundando demais em assuntos que não eram cobrados, beleza? Então essa é uma dor muito comum, né? E aí a gente acaba não sobrando tempo e a gente não foca a energia no lugar certo no estudo de jurisprudência, tá? Então esse foi o meu problema específico, é um problema que eu vejo de grande parte de vocês, tá? E o problema da falta de conhecimento na jurisprudência é que se a gente não tem aquele julgado que é cobrado na cabeça, é muito difícil a gente acertar, porque a gente não tem o conhecimento da fundamentação do tribunal, né? Ele tem acesso a uma fundamentação muito ampla, ele seleciona ali de acordo com o que ele quer julgar no caso concreto. E aí, na hora da prova, a gente tem que criar um raciocínio jurídico próprio, que é muito diferente do que os tribunais levaram em consideração na hora de julgar. E aí, muitas vezes, a gente, né, conclui de forma contrária ao que o STJ e o STF decidiram. E aí parece até que a questão está em grego, né? A gente nunca nem ouviu falar daquele assunto. De onde que apareceu esse assunto? Está na jurisprudência. Daí era só a gente ter estudado aquele precedente que assim, a gente acertava sorrindo, né? Mas por falta desse discernimento, desse estudo disperso, de não ter essa direção, a gente acaba perdendo essas questões, beleza? E tem um grau de exigência. Na minha visão, né, esse é o grande desafio da preparação para concurso, está na jurisprudência, não está na doutrina, de modo algum está na doutrina. Né? A doutrina, como regra, em todas as fases, ela é cobrada de forma muito superficial, muito objetiva, e a lei seca é a lei seca, né? É desafiador porque é muito chato fazer aquele estudo, as palavrinhas-chave e tal, mas o desafio verdadeiro lá no estudo de jurisprudência. É muito precedente, é muito julgado, né? Tem algo que tende ao infinito. Então a gente tem que selecionar ali com a amplitude certa, com o foco certo, né? Com o nível de profundidade certo para a gente conseguir ser assertivo e ganhar essas questões. E aí sim, na primeira fase cobra um preço caro não ter esse conhecimento, na segunda fase mais ainda. Às vezes a gente perde uma pontuação altíssima, altíssima numa questão de segunda fase, porque não tem o conhecimento daquela jurisprudência que está sendo cobrada ali, que às vezes é o grosso da questão, tá? E então é isso, né? E aí só para antes da gente começar essa análise aqui, eu queria só dizer que nós no Atleta dos Concursos, né, na nossa metodologia, a gente não busca substituir o material do cursinho de vocês. O nosso objetivo é trazer essa clareza de método, né, para vocês conseguirem ali no universo de conhecimento, no universo de conteúdo, selecionar aquilo que é realmente importante, tá? E aí a gente sabe, né, como eu já falei, que grande parte do resultado depende sim do domínio de jurisprudência, tá? Só que a gente precisa do Pareto na jurisprudência. O que que é o Pareto, né? 20% dos nossos resultados tá ali, desculpa, 80% dos resultados está em 20% das atividades, das ações. Então a gente quer descobrir no universo de jurisprudência qual é aquele 20% de jurisprudência que vai ser responsável por 80% dos resultados aqui. E é possível, e não é difícil, tá? A gente vai mostrar isso aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar essa análise. Tá? Então, vamos começar a responder aqui essas perguntas, tá? Eu vou passar rapidamente pelas questões, são 22, é muita coisa. Tem 38 páginas aqui esse material. Vou passar rapidamente aqui mostrando os precedentes e no final a gente vai fazer uma análise mais criteriosa, tá, dos padrões, beleza? Então, questão um, já começa aqui, ó, assunto direitos fundamentais e direito do trabalho de constitucional. A resposta foi retirada diretamente
Ctrl+C, Ctrl+V de repercussão geral, tá? A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetivo tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade, tá? No caso de união homoafetiva. Então, era exatamente a resposta aqui. Tá? E assim, a gente já tinha mapeado esses padrões, né? A gente já fala, cara, despega a repercussão inconstitucional, é aqui que tem que estar o seu foco antes de mais nada. Antes de mais nada. E despencou de novo. E na próxima prova vai continuar despencando, por quê? Porque é padrão. A gente já entendeu que o CNJ e o ENAM como um todo, a FGV, quer esse conhecimento. Então a gente tem que entregar isso para eles. Beleza? Então vamos lá. Questão 1, repercussão geral. Questão 2 aqui, mais assuntos, né? Divisão e separação de poderes, processo legislativo, Poder Executivo ali, as atribuições e a parte de orçamento e finanças. Eu não vou ler cada questão, porque senão a gente vai ficar muito, muito tempo aqui nessa aula e não é objetivo. Mas estava aqui analisando um projeto de iniciativa ali de um deputado federal, de uma lei ordinária relacionada ali ao lazer e tudo mais, que tem despesas na implementação. Tá? E aí a resposta correta é possível a apresentação da proposição, pois ela não versa sobre a estrutura da administração, a atribuição de seus órgãos ou regime jurídico de seus servidores. Isso foi retirado novamente de repercussão geral. Não usurpa a competência privativa do chefe do executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de seus servidores públicos. Copia e cola da repercussão geral de novo. Então você já começava confiante, né? Porque isso é muito importante. Inclusive na minha prova da AGU foi assim. Eu comecei a prova, abri a prova, já vieram 3 questões difíceis, mas eram 3 questões que eu sabia. E aí eu falei assim, cara, que legal. Eu sei essas questões e boa parte da galera não vai saber. Então você já começa confiante, ou não, né? Se você não soubesse essa repercussão geral, essas duas, você já começava a prova para baixo, né? Já começava para baixo, entendeu errado. E é muito isso. Se você não sabe a repercussão geral, fica muito difícil você criar um raciocínio ali na hora. Pode ser para um lado e para o outro, né? São muitos elementos ali que o tribunal leva em consideração na hora de criar fundamentação e definir para um lado e para o outro. Beleza? Então você tem que conhecer. Aqui é desafiador mesmo, você tem que conhecer, tá? E aí você vê, essa questão aqui cobrou também artigos da Constituição, mas é mais lateral, aqui é a mesma a repercussão geral. Beleza? Vamos seguir. Então aqui, ó, controle concentrado de constitucionalidade, mas foi mais a DPF aqui, tá? Ponto 15. E a DPF, aqui, ó, arguição, e aí todas elas cobravam jurisprudência, tá? Todas elas. Eu vou mostrar para vocês. E a certa era essa aqui, ó, a incorreta, né? A incorreta. A ADPF é a via adequada para se obter a interpretação, a revisão ou cancelamento de súmula vinculante. E aí tá errado. E olha como é um julgado aqui mais antigo, ó. Uma ADPF antiga. Ó, a ADPF não é a via adequada para se obter a interpretação, a revisão ou cancelamento da súmula vinculante. E é interessante, ó, que cada uma dessas alternativas cobrava um julgado diferente. Beleza? Ó, um de 2015, um de 2011, um de 2022, um de 2023 e um de 2016. E aí, no final, eu compilei tudo isso aqui. Se é mais de 3 anos, se é menos de 3 anos, a gente vai ter uma visibilidade muito boa sobre a cobrança, tá? No caso, essa questão aqui também você matava ela com conhecimento da Constituição. Porque lá no artigo 103A fala sobre isso, né? Apesar de não tratar diretamente. Mas ele fala do rito aqui para você cancelar a súmula vinculante. Ele não está falando da DPF, está falando da súmula vinculante. Então, dá para matar com conhecimento de Constituição, mas ele estava cobrando mesmo um julgado aqui do STF, beleza? Aí eu selecionei aqui a questão 9, sobre princípios da proporcionalidade, razoabilidade e competências legislativas. Ele é pontos 4 e 9, tá? E aí fala ali de uma lei do Estado que criou, lei estadual, né? Que criou requisitos de licenciamento ambiental, tá? Para sociedades empresárias que relacionadas ali ao assunto de telefonia, né? Aí tinha uma fundamentação ali, e aí teve aplicada a multa e a sociedade empresária entrou com um processo judicial, alegando uma inconstitucionalidade nessa lei estadual aí. Beleza? E aí perguntava se estava certo, estava errado, e a resposta certa era em razão da natureza da atividade econômica alcançada pelo diploma normativo, foi invadida a competência legislativa privativa da União. Aí aqui teve cobrança também
julgado. Ó, essa norma, ó, exatamente aqui, ó. É inconstitucional norma estadual que institui obrigatoriedade de licenciamento ambiental para instalação de rede de transmissão de sistemas de telefonia e de estações, rádio base e equipamentos de telefonia. Tá gravando, Edson? Acho que tá, né? Tá gravando, né? Se você puder confirmar aí. E beleza, aqui, ó. 2023. Deixa eu ver aqui se tá. Acho que eu botei. Gustavo, pra mim não tá confirmando aqui, Ah, tá parece sim, como tá para sim. gravar ainda. Tá Mas eu, sim, eu lembro que apareceu sim. tá sim, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir então. Aqui, então, julgado de 2023. Ó, julgado recente, né? 6 de 2023, menos de 2 anos da prova, matava uma questão. Julgado de informativo. Beleza, vamos seguir. Questão 12. Princípios e garantias. Aqui, aquele ponto mais relacionado a processo penal. É o ponto 7. Tá? Conta um caso aqui, um servidor que via sendo investigado pelo Ministério Público. Tá? Aí é um caso concreto que fala, e aí depois ele vai responder também no PAD, né? E a resposta é: somente é possível a utilização de prova caso tenha sido regularmente produzida na investigação penal, né? No PAD, né? A prova no PAD, utilizar no PAD. E aí é a súmula da STJ. É permitida a prova emprestada no PAD desde que devidamente autorizada no juizado competente e respeitado o contraditório e ampla defesa. E aqui a gente já tem um padrãozinho, né? Que é, nessa prova de constitucional tem processo penal, tributário e trabalho, né? Por isso que não é cobrado só coisas do STF, às vezes tem cobrança no STJ também, beleza? Principalmente nessa parte de processo penal e tributário. Beleza? Então, esse é o caso. Tá? Então, na parte de processo penal ali, é, tem parte assim, de processo penal e de princípios, né? A parte mais processual da coisa ali. Ah, mas ela está bem ligado a esse ponto de processo penal. Beleza? Vamos seguir. Essa questão 14, ela tratou de vários assuntos aqui que eu enquadrei. Tinha a parte de competência, o processo, a iniciativa de lei. Beleza? Vamos olhar aqui, então. Uma Constituição Estadual foi modificada por iniciativa parlamentar e passou a dispor que compete privativamente ao Tribunal de Justiça eleger seu órgão diretivo por votos de todos os magistrados em atividade. Então, a Constituição Estadual foi modificada por iniciativa parlamentar e passou a dispor ali sobre assunto do TJ, do órgão diretivo ali e tudo mais. Beleza? E aí perguntava aqui da jurisprudência do STF. A resposta certa era: compete privativamente aos tribunais, assim entendidos como órgãos colegiados, a eleição de seus órgãos diretivos, o que exclui a possibilidade de inclusão por norma constitucional estadual de juízes no colégio eleitoral. E é exatamente aqui, ó, no caso, essa ADI foi aqui, ó, de o quê? 7 meses antes da prova, né? É inconstitucional norma de Constituição Estadual oriunda de iniciativa parlamentar que disciplina matéria atinente à eleição dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça local. Beleza? Olha aí, mais um de informativo, uma ADI, né? 7 meses antes da prova, tá informativo. E tem coisa aqui da Constituição também e tal, mas o foco é muito grande foi na jurisprudência, né? O cerne da questão era na jurisprudência. Então a gente vê aqui, ó, em constitucional, ó, depois a gente vai ver esses padrões certinho, mas foi ali, ó, 68% das questões cobraram jurisprudência. 11 de 16. Eu selecionei 6, beleza? Tem outros. Despencou repercussão geral. Repercussão geral caiu em 5 das 16 questões, né? Nessa prova não caiu súmula vinculante, que também é muito cobrado, mas beleza. Beleza. É do jogo, essas variações vão acontecer. Caiu muita repercussão geral e esses julgados aí do STF, que depois a gente vai destrinchar ali, se eles são menos de 3 anos, mais de 3 anos. Beleza? A gente vai extrair alguns padrões aqui. Tá, vamos lá, vamos seguir. Então, direito administrativo. Três questões de 10 cobraram jurisprudência. E isso está até um pouco abaixo do padrão que a gente vinha vendo, que era por volta de 40% ali, salvo engano, que cobrava jurisprudência. Geralmente 4 ou 5 de 10 questões. Essa foi 3, mas beleza, tá dentro do esperado também. E vamos ver aqui
qual que era o conhecimento exigido em administrativo de jurisprudência. Então, esse aqui é o assunto, está ali no ponto 4 de é, agentes públicos, né? Ponto 4 não, ponto 16 de agentes públicos, empregados públicos e tal, e a parte de empresas estatais e suas espécies. E o STF, no julgamento do RE, analisou a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em razão de aposentadoria voluntária e a competência para julgar tais demandas. E as três assertivas aqui eram retiradas dessa repercussão geral, né? Então, a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista. Então, é justiça comum que julga. E a concessão de aposentadoria inviabiliza a permanência do cargo, salvo para aposentadorias concedidas no regime geral de previdência social até a data da emenda constitucional 103 aí de 2019. Então, essa, se você não conhecesse essa repercussão geral, olha como era uma questão difícil. É só que ele fala exatamente ali dos detalhes que está na repercussão geral. Olha só, ele traz até isso aqui, ó. Salvo para aposentadorias concedidas no RGPS até a emenda constitucional 103 de 2019. Pô, se você não conhece a repercussão geral, é muito difícil. Mas se você conhece a repercussão geral, é muito fácil. Se torna uma questão risível. É risível. Porque é retirado um copia e cola da repercussão geral. Beleza? Vamos lá. Questão 22. De novo, ponto 16, servidores públicos, e tem ali também PAD, né? Tem PAD, mas também cobrou ali outros assuntos. Ponto 5, ponto 7, ponto 18, de controle externo. E aí é um assunto de PAD. Beleza? E aí tem três assertivas aqui que a gente tem que julgar. Tá? E olha aí, as três assertivas era retirada de jurisprudência, sendo duas de súmula. Sendo que essa súmula aqui, por exemplo, já tinha sido cobrado antes. Então você vê em quatro provas, você vê que já tem súmula repetida, né? É um negócio tão padronizado que a súmula já caiu também em repercussão geral, a mesma repercussão geral mais de uma vez, os mesmos artigos mais de uma vez, as mesmas súmulas mais de uma vez, beleza? Então é nesse nível. Vamos lá. Então, aqui, ó. Empade, tá aqui, ó. Súmula 674 da STJ. Autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação per relacionem nos PADs. Essa daqui é aquela do controle jurisdicional, né? No PAD, né, que fala só em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade. Beleza? E essa aqui que é algo mais peculiar, ó. Esse aqui só quem está realmente ligado nos informativos, atualizado nos informativos, é que ia conseguir acertar assim fácil, né? Sem ser chute, né? Então, foi aqui, ó. Aqui. Constatada a prática de falta disciplinar quando o agente estava em surto psicótico e absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito, descabe a fixação de sanção administrativa. Olha aí, ó. Descabe a fixação de sanção administrativa. Ele vai muito no cerne, né? Ele vai muito assertivo, né? Pô, será que descabe? Não cabe nada. Cabe nada, né? Impondo-se à administração pública ao revés do dever de analisar eventual concessão de licença ou aposentadoria por invalidez, sendo inviável o apenamento da pessoa mentalmente enferma à época da conduta imputada. E é exatamente aqui, ó, quando o juízo criminal reconhece a inimputabilidade do agente, artigo 26, e profere sentença absolutória imprópria, descabe a fixação de sanção administrativa, impondo-se à administração, ao revés, avaliar se concede licença para tratamento de saúde ou aposentadoria por invalidez. Beleza? Então, olha aí, 7 meses, né, antes da prova, um julgado ali de informativo de primeira turma. Você vê que não era nem ali do plenário, né? Do plenário de sessão, de primeira turma. Então tem esse tipo de cobrança aqui também. Beleza? E aí, questão 23, aí, princípios constitucionais da atividade econômica, ponto 1, e ali de novo, ó, esse ponto 16, você vê, esse ponto 16 aí ele caiu 3 vezes, e nessa prova, e caiu 3 vezes com cobrança de jurisprudência. Esse ponto 16 é o de agente público, né? Aí fala aqui que ele é um juiz recém-possado que ele está avaliando uma sentença relacionada à temática de concurso público. Então, o assunto é concurso público, tá? E aí fala aqui de várias alternativas e vê qual que é a tese que deve ser adotada por ele aqui
beleza? E cada uma dessas alternativas era um julgado diferente, tá? Então, uma das alternativas era esse julgado aqui, ó, de primeira turma, de novembro de 2024, 6 meses antes da prova. Ó, a não homologação pela comissão de heteroidentificação de autodeclaração do candidato à vaga destinada a afrodescendente implica apenas sua eliminação de certame em relação às vagas reservadas e não alcança a sua classificação na lista de ampla concorrência. Na questão está falando que alcança. Ele é excluído do concurso e não é excluído do concurso. Beleza? Essa daqui, ó, foi uma ADI do Supremo, ó, de 2024, ou seja, né, um ano e meio, né, antes da prova também. Aí fala ali do percentual, de um bônus, né, pro candidato que mora, né, que ele é residente no local onde vai ter o concurso. E isso é inconstitucional. Beleza? E aí tem repercussões gerais, três repercussões gerais diferentes aqui, ó. Olha como despenca esse negócio. Não é só inconstitucional, né? Isso já está padronizado, a gente já sabe disso, pô. A gente não cansou de falar da preparação na época do ENA 3. Beleza? E aí fala aqui, ó. É inconstitucional a vedação à posse em candidato a cargo público que é aprovado que, embora acometido de doença grave, ele não apresenta sintoma incapacitante. Então, ele não pode ser excluído, tá? Não pode ser excluído. Esse daqui, na minha visão, já é difícil, né? Se você não conhece a repercussão geral, você fica muito na dúvida, é muito fácil de você errar, né? Aí esse outro aqui, ó, 1190, a suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15 da Constituição não impede a nomeação e posse, né, desde que não seja incompatível com a infração penal praticada, beleza? O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ali, tal que analisará, e o juízo lá da execução vai analisar a compatibilidade de horários. Olha que difícil também, né? Olha que difícil esse aqui, se você não conhece também, essa repercussão geral, né? Olha só como elas duas são recentes, né? Uma é de 2023 e outra também, as duas de 2023. Essa aqui já é mais antiga, 2020. Tema 22. Sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação policial, ação penal. Beleza? E a certa era essa daqui, ó. É inconstitucional, essa daqui é a certa. Todas as outras tinham uma pegadinha ali, trocavam o não pelo sim, esse tipo de coisa que as bancas fazem. Então, essa aqui era certa. É incondicional a vedação à posse, que, embora a pessoa está acometida por doença grave, ela não tem um sintoma incapacitante. Isso daqui era uma repercussão geral. Beleza? De 2023. Então, vocês já vão vendo, né? Eu vejo muita gente falar, eu tô começando a preparação, eu nem estudo jurisprudência, só vou estudar jurisprudência daqui a um tempão, daqui a 2 anos. Não, não faz isso. Começa aos poucos, mas vai se ambientando já. Tem formas de fazer isso, mas já tem que fazer, na minha visão, do dia um. Já tem que fazer, mas tem que ser um estudo de jurisprudência ali ponderado, né? Não dá para você chegar para quem está começando e falar, estuda aí os últimos 3 anos de informativo do STJ e do STF. Não dá para fazer assim, mas já tem que começar. É um ingrediente muito importante na preparação. E para quem já está um tempo aí e não tem esse conhecimento aqui, aí é parar tudo que está fazendo e começar a fazer. E de repente separar até uma carga horária alta na preparação para isso. Né? Mais de um dia na semana, 40% do tempo, 50% do tempo. Por quê? Porque tem que ter esse conhecimento aqui. Ele vai ser, é muito cobrado na primeira fase, na segunda fase, na prova oral, em tudo, né? Mas a gente é isso, a gente não vai abraçar o mundo, a gente tem que ser assertivo. E no final, a gente vai chegar a algumas conclusões aqui. Aí vamos lá, então a gente já viu aqui, né, que 3 de 10 nessa prova de administrativo cobrou jurisprudência, 30%, sendo que o padrão é ali 40 e poucos por cento. Beleza? E a humanística é, foram duas questões de 6, 33%. E às vezes você vai mal em humanística, direitos humanos, que é matérias mais laterais, né? Olha aí, será que não está aqui uma das suas fraquezas? Talvez não a única, mas uma delas. Vamos entender como que foi cobrado aqui. Então, questão 30. É,
a parte ali de direito antidiscriminação, né? E uma parte mais sociológica da coisa. E aí, ó, a resposta não era de jurisprudência, tá? A resposta era de um protocolo lá do CNJ. Tá? Que é outra coisa que também muita gente negligencia e está despencando as resoluções do CNJ, mas não é o foco aqui hoje, tá? A de jurisprudência que foi cobrada era essa daqui, ó. As políticas de ação afirmativa adotadas no Brasil, como cotas raciais em universidades e concursos públicos, vêm sendo progressivamente declaradas inconstitucionais pelo STF por violarem o princípio da isonomia formal, tá? E aí aqui, ó, é um julgado assim antigo, mais tradicional, ali coisa da década passada, né, 2017, 2012, uma DPF bem famosa, né? E aí a gente percebe esse padrão em disciplinas como direitos humanos e humanística. Não é incomum ter cobrança de julgados mais tradicionais, mais antigos, né, cases paradigmáticos sobre um determinado assunto, mas são mais antigos, não é coisa de informativo ali do ano passado, por exemplo. São cases mais paradigmáticos. Então tem forma de estudar isso daqui também. Beleza? Mas vamos lá. Então foi o ADPF que confirmou a constitucionalidade das cotas raciais aí nas universidades públicas. Beleza? E afirmou que essas políticas não violam o princípio da isonomia. De resto, era uma questão de doutrina e um entendimento aqui desse protocolo. Beleza? Mas cobrou jurisprudência aqui na dele. Fechado? E beleza, caíram duas questões, eu analisei essa, e o padrão é exatamente esse, tá? São cobradas aí decisões mais paradigmáticas, não necessariamente recentes, e foca ali muito no STF, beleza? Direitos humanos agora, também foi 2 de 6, tá? E vamos entender aqui como essas questões que eu selecionei, beleza? Sendo que tem um ponto específico nesse edital aqui, né? Jurisprudência do STF em matéria de direitos humanos, beleza? E aí o que que foi cobrado aqui, ó? Essa foi uma questão aqui essencialmente de jurisprudência. Então aqui, ó, foram, ó, uma, duas e três aqui. Então, a primeira foi o entendimento de que o ensino religioso em escola pública pode ter caráter confessional, seguindo algumas regras, né? Seguindo algumas regrinhas específicas aqui, pode ter, né? A segunda, isso aqui é um, ó, julgado de 2017, ó, do plenário, uma DI relevante aí, beleza? A segunda é um julgado, ó, de 2017 ali também. O artigo 19 prevê o princípio da laicidade. Então, o Brasil é uma república laica, surgindo neutro aí contra as religiões. Aí vocês veem, são julgados bem paradigmáticos, né? Julgados bem relevantes. Talvez até quem nem estuda direito, talvez conheça boa parte deles. Né? Tem esse padrão aqui em humanística e direitos humanos. Beleza? São julgados paradigmáticos, né, que saem até na mídia. E aí também caiu essa repercussão geral aqui, que ela não recebeu nenhum tema. Eu procurei lá no site da STF, ela não recebeu um tema. Mas é uma repercussão geral que ela é um pouco mais recente, acho que foi 2020 ou 2021. É constitucional a Lei de Proteção Animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Também quem não está ambientado nesse julgado, nessa repercussão geral aqui, a chance de errar é grande também, né? Sendo que ó, boa parte dessa cobrança aqui, dessas alternativas, era jurisprudência e a certa era na rede pública, deve ser oferecido o ensino confessional de diversas crenças mediante requisitos formais de credenciamento previamente fixados pelo MEC. Salvo engano, tem até uma celeuma aqui se vai ser anulada essa questão, porque esse deve é estranho, né? Pode, né? Não é deve. Pode, não é deve. Então é estranho. Tá, na minha visão, tá errado esse daqui. Ele tá errado, teria que ser anulado. Vamos ver se vai ser anulado. Lembrando que o gabarito, por enquanto, é provisório, né? Não é definitivo. Acho que o definitivo vai sair dia 3/7. Mas vamos lá. Beleza, então, mais uma vez a gente entendeu aqui, ó, padrão, julgados paradigmáticos e não necessariamente recentes. Então, é coisa de, aí, de 8 anos atrás. Essa repercussão aqui geral foi de lá, ali de 2020, 2021. Beleza?
Então é um tipo diferente de estudo que a gente vai debater mais para frente. Vamos lá, processo civil. Aí, quatro questões que eu selecionei, sendo que 50% das questões do ENA 3 cobraram jurisprudência, 6 de 12. 6 de 12. Olha a importância, né? E foi até um pouco acima, salvo engano, o percentual padrão que a gente tinha até então era por volta de 40% ali, tá? Essa veio até um pouquinho acima, mas beleza, tá no jogo. Fechou? Vamos lá, vamos entender aqui. Questão 39, tá? A parte de competência ali, tá? E aí, a jurisprudência cobrou muita lei seca, né? A gente tem um padrão aqui forte de cobrança de lei seca na parte de processo civil, é muito forte. Quase todas as questões cobram lei seca, mas também tem cobrança de jurisprudência. Então, nesse caso, essa questão foi esse aqui, ó. O juízo que julgou ação de divórcio possui competência para julgar ação de partilha, sendo certo que há conexão substancial entre ambas as demandas. Essa aqui foi uma jurisprudência aí de 2019, ó. O padrãozinho aí, o padrãozinho, uma evidência que é um julgado mais antigo, né? O STJ reconheceu que existe conexão substancial entre ação de divórcio e ação de partilha, tá? Então, um julgado mais antigo, é de 6 anos atrás. E aí vocês veem, né? Quem que fala de estudo para concurso que mostra isso aqui para vocês, né? Ninguém mostra isso. Ninguém na minha época mostrava isso. Falar muito genericamente, estuda aí jurisprudência. Estuda aí os últimos 3 anos. Não, não é assim que funciona. A gente está vendo aqui, né? E aí não é à toa que eu deixava muita questão na mesa. Na primeira fase, na segunda fase, né? Eu não tinha essa visibilidade que eu estou dando aqui para vocês, Dena 3. Vamos lá, questão 41. Atos processuais, processo eletrônico. A parte de jurisprudência foi essa aqui, essas outras foi lei seca. Diante da regra expressa do artigo 219 caput, que prevê a contagem do prazo em dias, computando-se apenas os dias úteis, a indisponibilidade do sistema eletrônico provoca natural prorrogação do lapso, toda vez que constatada a falha. E aí foi ali um julgado recente, ó, da Corte Especial, 2023. Então, 2 anos antes da prova, né? Não há prorrogação do término do prazo recursal se houver eventual indisponibilidade no curso do período para interposição. A prorrogação é admitida apenas em hipótese de indisponibilidade do sistema no primeiro dia ou no último dia, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia último seguinte. Vamos lá. Um julgado aí de menos de 2 anos, né? De 2023. Beleza? O resto foi lei seca. Questão 44. O poder público em juízo. Parte ali de ponto 20. E também ações coletivas. Ponto 22. Aí fala aqui da ação civil pública, né? Tem algumas alternativas para julgar. E essa aqui era de jurisprudência. Então, a sentença de mérito proferida na ACP proposta para cessar danos que afetam o direito do consumidor, ajuizada por associação com legitimidade para propô-la, pode ser objeto de execução individual por consumidor não associado em um estado da federação diverso, observados os limites objetivos e subjetivos. Olha como essa daqui é difícil, né? É difícil, mas ela foi aqui, ó, tema de repetitivo, ó, repetitivo. Em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual dos consumidores, possui legitimidade para liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. Beleza? E aí vocês veem, né? Essas questões aqui de processo civil, elas sempre têm lei seca associada, né? A cobrança de lei seca é muito grande, mas também tem é, em algumas delas, né, cobrança de jurisprudência. E tem esse padrãozinho aqui, né? Você tem que julgar e acertar as três, né? Então, se você não souber a de jurisprudência, você também tem que chutar. Tem que chutar, a chance de errar é muito grande. Beleza? E aí, aqui, ó, questão 45, ação rescisória, ponto 15, a parte ali de juizados especiais, poder público em juízo e defesa do executado. É, E aí, ó, o assunto é mais parte de juizados especiais, mas tem esses outros assuntos ali também.
Beleza? Essas duas alternativas aqui foi jurisprudência. Compete à turma recursal o julgamento de MS utilizado como substitutivo recursal contra a decisão de juiz federal e tal, no exercício da jurisdição do JEF. E a outra, dos procedimentos sujeitos ao rito da lei do juizado, não cabe ação rescisória. Então, não é possível arguir a inexigibilidade de título judicial fundado em norma declarada incompatível com a Constituição pelo plenário da STF após o trânsito em julgado da sentença. Olha como essa daqui é mais cascuda, né? E aí, ó, uma foi de súmula do STJ, compete à turma recursal processar e julgar o MS contra ato de juizado especial, e a outra foi uma repercussão geral da STF. Você vê, repercussão geral está caindo até em processo civil. Olha aí. Então, é possível aplicar o artigo lá do 741, atual 535 do CPC, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo do juizado. E aí depois a outra conclusão aqui, o artigo 59 da lei do juizado não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título judicial se amparar em contrariedade à interpretação e tal, etc, etc. Então dá para você ter uma objeção sim, mesmo depois da coisa julgada, beleza? Ainda no rito do juizado. Então era exatamente aqui, beleza? Ele fala que não cabe, né? Não é possível. E cabe, tá ali na repercussão geral do STF, né? Não impede a desconstituição da coisa julgada, beleza? Aí, vamos lá. Então a gente viu aí, né? Cobrança de novo. E é difícil você acertar essas questões sem o conhecimento específico daquele precedente, né? É muito difícil. É muito difícil a gente evoluir na nossa pontuação do concurso tendo essa lacuna no estudo de jurisprudência, né? A gente se acha até burro, né? Pô, não sei essas coisas aqui, estudar para concurso é muito difícil. É muito difícil, tá? As questões aqui, cara, eu nunca nem ouvi falar sobre isso. Boa parte delas está aqui na jurisprudência, né? Aqui que são esses debates mais específicos são feitos, são travados, né? E aí o nosso desafio é esse, né? Nesse universo de conteúdo a gente tem que ter esse conhecimento daqueles precedentes que são mais cobrados e chegar com isso fresco na hora da prova, né? Porque não adianta nada ter a minha falha na época de concurseiro. Eu li uma vez o informativo e esquecia. Deixava pra lá, chegava na prova, eu só lia aquele revisaço no Dizer o Direito, né? De, sei lá, de 100 páginas e tal. E até ajudava numa questão ou outra, mas errava muito julgado. Chegava na prova, errava muito julgado. Eu não tinha o domínio, né? Não tinha esse domínio, beleza? Então, esse é o desafio. A gente tem que chegar na prova com esse domínio aqui e com esses precedentes frescos para usar, né? Não adianta nada a gente ter estudado um dia e chegar na hora da prova e não lembrar. Então é desafiador sim, mas é isso, a gente tem o Pareto ali. Qual que é o 20% dos julgados dos tipos de precedente que vai dar pra gente grande parte do retorno, né? Beleza? Aí vamos lá, civil. Mapeamento do Enem. 8,3% das questões cobraram jurisprudência, uma de 12. Esse é o padrão aqui que a gente tem. Cobrança é quase zero de jurisprudência em civil, né? Esse é o padrão aí dos demais provas também. E aí foi esse assunto aqui, questão 55, cobrou responsabilidade civil e relacionada ali ao marco civil da internet. E aí fala da Capitu, que é uma modelo e tal, aí ela tirou uma foto nua com objetivo financeiro, mas vazou, né? Vazou e foi para um site ali que é pago, né? E aí perguntava alguns detalhes relacionados aí com o entendimento do STJ, se ela tinha o direito de retirar, se ela tinha direito à indenização e tal. E a resposta certa era essa daqui, ó. Capitu deverá solicitar judicialmente a retirada das suas fotografias, judicialmente, da revista online, uma vez que as fotos não se enquadram no conceito adotado pelo STJ de imagens íntimas de caráter privado. E aí a jurisprudência aqui, ó, foram três, olha aí. Uma de turma, julgada ali em 2021, olha, já é mais antiguinha, um pouco mais de 3 anos, né? Jurisprudência em teses, nessa prova aqui do ENA 3, ela só aparece, jurisprudência em tese só apareceu uma vez, e ela aparece muito pouco mesmo, mas aparece, né? A divulgação de imagem íntima produzida e cedida com fim comercial não possui natureza privada,
ainda que ausente o consentimento da pessoa retratada. Assim, a responsabilidade do provedor pela retirada do conteúdo inicia-se a partir da ordem judicial. Era exatamente ali o que falava a questão, né? E aí, essa de cima aqui, ó, falava, ó, que não se aplica o artigo 21 ali do Marco Civil da Internet para os casos de divulgação não autorizada de imagens de nudez produzidas para fins comerciais. O artigo 21 é esse aqui, ó. Provedor de aplicações da internet que disponibiliza conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado pela violação da intimidade da divulgação sem autorização dos participantes e tal, após o recebimento de notificação do participante, se ele não tirar aquele conteúdo. E a gente viu, né, aqui também com a jurisprudência e tese que não, nesse caso não. Essa necessidade de retirada começa a partir da ordem judicial, né, não a partir da notificação, né? Então você vê como é mais complexo, né? E você fecha a questão até com o julgado aqui da turma, né? E um julgado até não tão recente, tá? E é aqui também em 2020, olha aí. A jurisprudência desse tribunal se firmou no sentido de que a publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos gera o dever de indenização por danos morais, embora não haja conotação ofensiva ou vexatória. Esse julgado aqui era relacionado a alguma outra alternativa ali, beleza? Aí você fechava a resposta certa com esses dois julgados aqui, um de turma de 2021 e essa jurisprudência em tese aqui, beleza? E ficou por aí. Civil só cobrou em uma questão jurisprudência, uma de 12, né? Pouquíssimo cobrado. E é esse o padrão que a gente tem. O desafio não está na jurisprudência em civil. Vamos lá, em direito empresarial. Duas questões ali, 33%, então duas de seis. Tá? 33% das questões cobraram jurisprudência. Uma, aqui, questão 63, cobrou assunto arrendamento mercantil. E aí era um caso concreto ali de aquela hipótese de a soma do VRG, né? Quando quitado uma parte do bem, a outra não. Tal. É até complexo, né? Mas esse daqui foi enfrentado já na jurisprudência, já tem, salvo engano, tem tempo, né? Essa súmula aqui. Não tem de cabeça de quando que é, mas salvo engano, ela já está aí há muito tempo, né? Há mais de 10 anos, sei lá. E aí, ó, era exatamente, a resposta era isso daqui, ó. Terá direito de receber a diferença entre o VRG previsto contratualmente e o valor obtido com a venda do bem, cabendo, entretanto, prévio desconto de outras despesas ou encargos se estipulados no contrato. É exatamente isso aqui, ó. No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil, quando a soma da importância antecipada a título de VRG com o valor do bem ultrapassar o total, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados. Aí você vê que é uma questão aparentemente complexa, né? Vai ali num detalhe de arrendamento mercantil muito específico, mas pô, se mata com conhecimento de súmula. E aí eu volto ao que eu falei no início dessa aula, né? É desafiador pra caramba, né? A cobrança de jurisprudência é desafiadora, então a gente tem que estar atento a isso, tem que construir esse conhecimento, né? A gente não julga um padrão, né? Ah, beleza, eu entendi o padrão e, pô, é muito difícil. Depende de muito esforço, então eu não vou estudar esse trem. Não, não adianta nada, né? Você não vai estudar, mas também não vai acertar as questões. Então tem que entender o padrão, aceitar e entregar esse estudo, tá? E é isso que a gente está construindo nessa série, né? Na aula passada, a gente já entendeu que o desafio, como regra, não está na doutrina, e vocês perdem muito tempo estudando ali, tendo estudo super disperso, super aprofundado, prolixo de doutrina, sendo que a cobrança é bem pontual. É o feijão com arroz. É uma palavrinha-chave ali do conceito doutrinário, você mata. Agora aqui, e na jurisprudência, na minha visão, é mais desafiador, né? É mais desafiador, é mais casuístico, depende do seu conhecimento realmente de muita jurisprudência, muitos precedentes, muitos assuntos diferentes. Mas tem que construir, a gente tem que entender os padrões e estudar de acordo com eles. Beleza? E nessa aula de hoje eu estou analisando só os padrões do Enem 3, né? A gente já mapeou das 4 provas, beleza? Vamos lá, questão 64. Tá falando sobre ali, sobre falências, né? E aí, é, a A que era certa foi retirada de jurisprudência. Os honorários equiparam-se
honorários advocatícios, né, equiparam-se aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação, observado o limite de valor de 150 salários mínimos, sendo o excedente crédito quirografário. E já os honorários de advogado, resultantes de trabalhos prestados à massa falida depois da falência, são créditos extraconcursais, independentemente do valor. Olha como isso aqui é um assunto cabeludo, né? E ele vai para além da lei. A lei não trata disso, né? Será que está equiparado e tal? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Você pode conseguir construir o argumento para um lado e para o outro, né? Então a gente não tem que entrar, eu vou raciocinar e eu vou chegar à minha conclusão, e a minha conclusão que é a certa. Eu não concordo com a conclusão da STJ. Não. Essa é uma armadilha que muita gente cai. A FGV, o ENAM, o CNJ não está nem aí para o seu raciocínio jurídico, nem aí. Ele só quer que você saiba o raciocínio jurídico e o posicionamento do STF e do STJ. É isso que ele quer que você entregue. E se você entregar isso, ele vai te presentear com muita, muita, muita questão de prova. E aí na primeira fase, na segunda fase, na prova oral, tá? E aí, ó, foi ali um repetitivo do STJ. Tema repetitivo, 637. Fala exatamente sobre isso. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se a trabalhistas para efeitos de habilitação e falência. E esses créditos resultantes de honorários são créditos extraconcursais, tá? Quando trabalhados em prol da massa falida depois do decreto de falência. É exatamente o que está aqui. Então é isso. Quem sabe a repercussão, o repetitivo, responde sorrindo. Quem não sabe, fica muito tempo aqui tentando adivinhar a resposta e erra, e aí perde. Você tem que matar uma questão ali em 3 minutos e 45, né? São 5 horas para 80 questões. E às vezes você fica aqui, sei lá, 6, 7, 8 minutos pensando nisso aqui, tentando criar um raciocínio jurídico, você erra. Às vezes você perde o tempo de 2, 3 questões aqui e você erra, porque você não conhece. E por outro lado, se você sabe o julgado, você responde em 1 minuto, 2 minutos no máximo, responde sorrindo, confiante, né? E aí o desafio é exatamente esse, conhecer o julgado, né? Conhecer o julgado. Mas dá para ser feito, tá? E aí, beleza, 2 de 6 ali cobraram, né, de jurisprudência. A gente viu aqui, ó, repetitivo e súmula, né? Repetitivo e súmula, beleza? Olha os padrões já aparecendo aí pra gente, né? Aí vamos entender penal. Penal, aí, nesse ENAM 3, teve cobrança em 50% das questões, então 6 de 12. A gente vai analisar 4 aqui, beleza? E aí, penal tem uma peculiaridade, que você precisa ter um entendimento ali, né, de doutrina, mas com a lei seca também, precisa entender um com o outro, é mais refinado, e também com jurisprudência em muitos casos. Então, é um padrão de cobrança desafiador na minha visão, né? Tem essa peculiaridade, você tem que ter esse conhecimento mais refinado ali dos assuntos, né? Sob o ponto de vista da doutrina, da lei seca e da jurisprudência. Mas vamos lá. Ponto 7. Consumação e tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. E ponto 21, crimes contra o patrimônio. E aí fala ali de um caso concreto, né? Na Rua Erma e tal. O cara aqui, o Fábio, foi assaltado por Ricardo. E aí conta ali, né, que sob ameaça de injúria física com um pedaço de pau, ele pegou do Fábio R$ 400, né? E aí, quando ele estava prestes a tomar para si o dinheiro, ó, quando ele estava prestes a tomar para si o dinheiro, ele ouviu o barulho da sirene nas proximidades. E aí, julgando ser oriundo de uma viatura, o Ricardo ficou temeroso e aí ele jogou o dinheiro no chão, ó, guardou, falou para a vítima guardar o dinheiro e abandonou o pedaço de pau e foi correndo e ele foi preso ali no caminho, tá? E aí pede para você analisar isso aqui. E a resposta da banca é essa aqui: Ricardo deve ser responsabilizado por crime de tentativa de roubo próprio. E aí essa eu fiquei em dúvida, porque a questão ela não explicou muito bem, né? Então é uma possível anulação, porque ele fala aqui, ó, quando estava prestes a tomar para si o dinheiro, mas pô, ele pegou o dinheiro.
Ele pegou o dinheiro. Ó, o, o Fábio retirou do bolso e tal. Então ficou ali numa zona cinzenta, né? Ficou numa zona cinzenta se ele. Porque aqui a súmula do STJ, essa aqui, ó, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, né, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, tem esse entendimento. Não precisa você ter uma posse mansa e pacífica. Isso já configura ali a consumação, beleza? E essa parte de roubo próprio é algo doutrinário. Então vocês veem, cobra a jurisprudência, mas tem ali sempre uma doutrina envolvida, também o entendimento da lei seca. Logicamente, eu boto aqui, ó. Crime de roubo próprio, ó. A violência é empregada para subtrair a coisa. Né? O impróprio é a violência ou a grave ameaça, né, empregada depois de obtida a coisa. Você vê, ele traz o elemento ali que talvez você fique, pô, será que é roubo próprio e tal? Então, é um conhecimento aí mais refinado, beleza? Mas cobrou, olha aqui, a súmula 582 da STJ. Você tinha que ter esse entendimento aí do momento da consumação, né? E dos detalhes, ele, precisa realmente da posse mansa e pacífica, né? Como que funciona para consumar o roubo, né? Então, súmula 582. Vamos para a próxima. Aí você vê, essa cobrou já a doutrina, a lei seca e a súmula. Então, questão 70, lei penal no tempo e no espaço. E aí, das três aqui que você tinha que julgar, uma delas foi retirada de súmula, uma súmula bem tradicional, né? Mais súmula. Então, no crime permanente, se este é iniciado sobre a eficácia de uma lei e sua situação consumativa danosa persiste já sob a vigência de uma lei nova, aplica-se esta, ainda que mais severa que a primeira, por ela revogada. Então, essa daqui é tradicionalíssima, né? Súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Essa daqui, fácil, mas é isso, jurisprudência. Nem toda jurisprudência é difícil. E lei seca também foi cobrada. E aí a questão 78, ali a parte de Constituição Penal, princípios ali, e o arquivamento do inquérito, né? O arquivamento do inquérito. É até um interessante, né? Que é um pontozinho de CPP, né? Tá na parte de penal, parte de inquérito policial ali. Beleza. Trouxe essa sistemática aqui de arquivamento do inquérito policial, né? Falando inclusive do artigo 28 do CPP. Ó. E a resposta certa era essa daqui. Além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente legalidade ou teratologia no ato do arquivamento. Então, a autoridade judicial ela pode ter algum tipo de controle ali em relação ao ato de arquivamento do inquérito policial. E exatamente aqui, ó, um julgado, uma ADI do STF de informativo ali do final de 2023, um ano e meio antes da prova. Ele fala isso, mesmo sem previsão legal expressa, lá no artigo 28, o juiz pode provocar é, aquela instância recursal, né? PGJ ou CCR, caso entenda que o arquivamento é ilegal ou teratológico, né? E se ele entender que é correto, ele não faz nada, só se mantém inerte. Beleza? Então, olha aí. Final de 2023, um ano e meio. Show? Vamos lá, questão 79. Ali, de novo, crimes contra o patrimônio, consumação e tentativa e concurso de agente. E aí são duas pessoas aqui que eles vão subtrair um veículo. Uma delas porta arma de fogo e o outro sabe disso. Aí a vítima acaba reagindo, ela acelera o carro e aí tem o disparo de arma de fogo e a vítima, por um deles, né? Um deles estava armado, acaba atirando e a pessoa morre. Eles não roubam o carro, eles não levam o carro e são presos logo em seguida. E fala da responsabilidade desses dois. Se é o mesmo crime, se são crimes diferentes, né? E a resposta certa é que eles respondem pelo latrocínio consumado, tá? E aí
É uma súmula do STF, súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não tenha a subtração do bem. Falei, se você também não tiver com essa da cabeça aqui, a chance de errar muito grande, né? É grande. E olha aqui, ó, uma decisão de informativo mais antiga, olha aí, do STF 2017, olha aí. E para a turma, aquele que se associa à comparsa para a prática de roubo sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a sua participação se revele de menor importância. Beleza? Ele responde sim pelo latrocínio. Ele não fica no roubo, não. Beleza? Olha, é um julgado importante, né? Para a questão muito importante de 2017. Antigo, né? Muito além, que 2005, 8 anos atrás. Olha aí. E de turma, né? E aí, beleza. Essas foram as questões aí. Selecionei 4 de penal. E aí, o padrão é esse. Vamos analisar agora. Beleza? E aí a gente vai retomar aquelas perguntas do início. Então, vamos responder aqui, ó. Em quais disciplinas você tem que jogar muita energia no eixo de jurisprudência para ir bem? E aí a gente vê que irrelevante mesmo é civil, civil, né? Você vê aqui, é constitucional, quase 70% cobrou jurisprudência. A gente vê 11, 16 questões, despenca a jurisprudência. Administrativo, 30%. O padrão é ter um pouquinho a mais, é 40% ali e tal, né? Humanística, ó, e direitos humanos, 33%, 2 de 6. Processo civil, 50%, 6 de 12, né? Isso tudo no Enem 3, né? Isso tudo no Enem 3. O padrão de processo civil é até um pouquinho abaixo, né? Essa foi até acima a cobrança. Civil, 8,3. É também aí o padrão que a gente tem das outras provas. Empresarial, 33,3%. E penal, 50%. Então vocês veem que é bem relevante, né? Se a gente não tem esse conhecimento de jurisprudência, você vê. E mesmo quando cobra a jurisprudência ligado à lei seca ou à doutrina, em muitos casos é aquele que você tem que julgar se é verdadeiro ou falso, 3 alternativas. Então, uma delas é exatamente jurisprudência. Então você precisa ter o conhecimento. Porque se você não tiver, você fica ali tendo que chutar, né? Você não consegue matar só com a questão, só com conhecimento de lei seca, por exemplo, né? Então, é muito relevante, né? Mais em algumas disciplinas, menos em outras. Então, por exemplo, civil, a cobrança está longe de ser o foco ali de cobrança em jurisprudência. Humanística e direitos humanos é mais pontual, né? O foco maior está em outros assuntos ali. Não é tanto jurisprudência, mas faz parte ali, é importante também, né? Para a gente estar pontuando bem com uma segurança, tá dentro do core de 56 pontos. Beleza? Agora, tem algumas que são muito, muito importantes, né? A gente vê aqui, por exemplo, constitucional despenca, né? 11, 16 é muita coisa, né? E aí, qual a amplitude e profundidade da cobrança de jurisprudência em cada disciplina? E a pergunta 3, a predileção por tipos específicos de precedentes? E a gente tem que entender assim, a cobrança de modo geral. É porque não é só, estuda os 3 últimos anos de informativo, né? Não é assim que funciona. Tem tipos de precedentes. Então tem repercussão geral, tem súmulas da STF, súmulas da STJ, repetitivos da STJ, jurisprudência em tese do STJ, decisões de informativo da STF e do STJ mais recentes de 3 anos, decisões de informativo da STJ e do STF, né, mais antigas do que 3 anos. Tem também casos da Corte Interamericana, né, jurisprudência da Corte Interamericana. E tem também súmula vinculante, que é muito cobrada e não caiu no ENA 3. Muito cobrada em constitucional e administrativo também cai. Beleza? Mas aí vamos entender aqui como foi em cada disciplina. Aí, de novo, eu mapeei aqui no ENA 3. No treinamento, a gente tem tudo mapeado de todas as provas. Então, no ENA 3, ó. Repercussão geral do STF, caíram 6. Então, teve uma questão lá que caíram 2 repercussões gerais, né? Então, foram 5 questões, mas caíram 6 repercussões gerais diferentes. Decisões de informativo do STF com prazo menor de 3 anos, né? Ou seja,
2020, 2022 ali o final, 2023, 2024, 2025 início, né? Então, sete, olha aí, sete julgados de informativo. E aí, informativo da STF, mais de 3 anos, foram três decisões mais antigas, né? E súmulas da STJ, duas. Ah, e por que cai? De novo, tem ali direito do trabalho, direito tributário e processo penal. Tá lá dentro de constitucional também. Beleza? Já é um padrão aí mapeado esse tipo de cobrança também. Tá? Administrativo, Nena 3. Repercussão geral do STF, 4. Informativos da STJ de menos de 3 anos, 2. Informativos da STJ mais antigos de 3 anos, não caiu. Informativos da STF menos de 3 anos, 1. E súmulas do STJ, 2. Aí a gente vai entendendo, né, mapeando a ANA 3 e também mapeando as demais provas, como tem padrões que vão sendo diferentes, né? Vão sendo diferentes. Que humanística no ENA 3, informativos da STF, mais de 3 anos, duas. Foi o que eu tinha falado, né? Cobram casos mais paradigmáticos ali, mais antigos, mais relevantes, né? Da mesma forma aqui em direitos humanos, ó, informativo na STF, mais de 3 anos, foram três, e uma repercussão geral. E também casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que esse daqui é um assunto à parte, né? Às vezes é até um caso mais fácil de acertar, um caso brasileiro recente, mas tem vezes que é algo muito específico. Caso, sei lá, uruguaio de 2007 e é muito difícil ter esse conhecimento. Às vezes é mais fácil aceitar que você não vai ter o conhecimento, você vai focar em outras coisas. E às vezes na Corte Interamericana você ficar ali só no teu material base mesmo e no máximo julgar, estudar os julgados brasileiros, né, que às vezes caem também, do que você querer abraçar o mundo aqui, né? Processo civil, Dana 3, repercussão geral 1, repetitivos do STJ, ó. Aí já começa a ter repetitivo, ó. Essa parte mais de processo civil, de direito privado, né? Processo civil, civil e empresarial, ó. E mesmo o penal, né? Já, às vezes já tem também. Então, repetitivo do STJ 2. Informativos do STJ menos de 3 anos, 1. Informativo do STJ mais de 3 anos, 1. Informativos do STF menos de 3 anos, 1. E súmula do STJ, 1. Civil Nana 3. Cobrou aqui informativos do STJ mais de 3 anos, 2. E jurisprudência em teses, 1. Isso foi naquela única questãozinha, né? Única questãozinha lá. E caiu jurisprudência. Empresarial, caiu um repetitivo da STJ e uma súmula da STJ. E aí, penal, Nena 3, caiu dois repetitivos da STJ, informativo da STF de menos de 3 anos, um, e informativo da STF de mais de 3 anos também, um, e súmula do STJ, duas, e súmula da STF, duas também. E aí, o total consolidado nessa prova aí, ó, repercussão geral da STF, 12, olha como despencou, né? Mais concentrado em constitucional administrativo, mas não só. Caiu até em processo civil. E aí, informativos do STF, menos de 3 anos, 10 decisões. Informativo do STF, mais de 3 anos, 9. Isso aqui é um dado importante para a gente. Súmula do STJ, 8. Mas, de novo, é mais concentrado em algumas disciplinas, né? Repetitivo do STJ 5 é mais concentrado em algumas disciplinas. Informativo da STJ de menos de 3 anos, 3. Caso da Corte Interamericana, 3. Informativos da STJ, mais de 3 anos, 2. Súmulas do STF, 2. E jurisprudência em teses do STJ, 1. A gente entendeu, então, que existe uma hierarquia. Alguns precedentes são mais cobrados do que outros, né? Alguns tipos de precedentes, né? Em alguns, digamos, blocos ali de jurisprudência. Informativo da STF não é só digamos, um tipo de precedente, né? Tem ADI, tem também repercussões gerais, né? Então, só que aí, quando eu coloquei aqui informativo da STJ, eu desconsiderei as repercussões gerais. Eu não contei, beleza? E aí, ó, vamos entender agora uma ordem de estudo desse universo aqui de decisões, porque a gente não pode a gente não tem um tempo infinito né, de possibilidade de estudo. Então a gente precisa restringir, o nosso tempo é escasso, né? A gente precisa priorizar, tentar achar o Pareto aqui. E tem algumas formas de fazer isso, né? Como que a gente tem um estudo mais assertivo
de jurisprudência para ser mais certeiro e conseguir mais questões em menos tempo. Então, eu dividi isso aqui em duas análises. Primeiro, o estudo de jurisprudência, na minha visão, ele tem que se dar em três momentos diferentes. Ele tem que ser diário, ali junto do nosso material base, né? E aí o nosso material base já vai ter a jurisprudência no material. E, para além disso, é importante você usar o buscador do Dizer o Direito. Tá? E você vai estudar ali no buscador do Dizer o Direito, né? Pelo menos nos temas quentes do concurso, os temas quentes a gente tem mapeado, né, no nosso treinamento. Pelo menos nos temas quentes você tem que ter esse estudo ali para você pegar essa abrangência maior de tempo. E aí você, na minha visão, não deve nem colocar, pelo menos nos temas quentes, viu? Não deve nem colocar o filtro de tempo ali. Vale a pena você voltar um pouquinho. Beleza? A gente viu aqui, ó, informativos da STF de mais de 3 anos são 9. Informativos da STJ de mais de 3 anos são 2. Fora isso, caem repetitivos, repercussões gerais mais antigas também. Súmulas mais antigas também. Beleza? Então, na minha visão, quando você está estudando ali, principalmente os temas quentes, você não pode ficar só no seu material. Você tem que dar essa abrangência maior. E aí você vai pegar de tudo, né? Vai aparecer de tudo lá no buscador. Quando você pega, por exemplo, aqui, digamos, PAD, PAD, né? E você não bota um filtro lá no Dizer o Direito, vai aparecer tudo que é tipo de julgado que já cobrou esse assunto, né? A súmula da STJ, os informativos, vai aparecer. Eu considero que é interessante, pelo menos neles, nesses temas quentes, você olhar ali, ter uma passada de olho no Dizer o Direito, você não ficar só, né, ali no seu material base e nem nos últimos 3 anos. Vale a pena você ir a um tempo mais antigo, tá? Para você pescar quais são os julgados mais importantes ali, pelo menos. Aí, além desse estudo diário, eu considero muito importante você ter um estudo semanal com o objetivo de se manter atualizado. Então, a gente semanalmente, na minha visão, deve se manter atualizado. Conforme os informativos vão saindo, a gente tem que estar estudando. E ao longo do ano, tem uma média de 40 da STJ e 40 do STF. Beleza? E aí, na minha visão, dá para estudar pelo buscador Dizer o Direito ali. Ou nem no buscador, no site dele tem de forma gratuita isso aqui. Aquele esquematizado lá, completo e tal. Então tem que se manter atualizado. Né? E não vai precisar nem estudar toda semana, né? Porque o ano são 56 semanas e são 40 do STJ e 40 do STF. Beleza? Para mim é muito estratégico isso aqui. Olha só a quantidade de informativos, de decisões de informativo ali de menos de 3 anos, né? E também do STJ de menos de 3 anos, né? Fora que isso aqui eu estou excluindo repetitivo, estou excluindo repercussão geral, né? Estou excluindo isso, estou falando só de ali, tipo, decisão de turma ou ADI lá do Supremo, tá? Que saiu informativo, beleza? Então, é importante separar um tempo para você se manter atualizado. Despenca, né? A gente viu várias ali. Decisão de turma da STJ do final de 2024. A gente tem que ter esse conhecimento, tem que estar atualizado, né? Tem que estar atualizado. Não pode deixar acumular, né? Tem que implementar um método de estudo que preveja isso aqui. Tá? E quanto mais recente o informativo, mais importante. Então, o do último ano, isso é essencial. Do penúltimo ano também é muito importante. A gente viu cobrança, né? Cobrança em larga escala. No antepenúltimo ano, né? No terceiro ano também tem cobrança. Então, é preciso ter esse conhecimento aí, beleza? Mas, de novo, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então, tem que ter uma metodologia ali. Tem que ter metodologia, tem que separar ali o que tem mais chance de cobrança. E aí tem formas de fazer isso de acordo com o tempo que você tem disponível, beleza? E para além disso, na minha visão, tem que ter um estudo semanal também para concentrar e alavancar o seu conhecimento nos julgados que mais caem, nos tipos de julgados, né, nos precedentes. Então, por exemplo, repercussão geral da STF, você tem que ter um tempo para estudar repercussão geral da STF. Você tem que ter um tempo para estudar a súmula da STJ. Você tem que ter um tempo para estudar repetitivo da STJ. Um tempo para estudar é, isso, né? Aqui, súmula da STF foi menos cobrado. Então, tem que ter um tempo específico para isso. Repercussão geral, súmula, repetitivo da STJ. Né? Tem que ter. Tem que ter, porque é muito cobrado, né? E para além de ser muito cobrado, a quantidade de conteúdo aqui é pequena. É pequena.
são poucas repercussões gerais de constitucional, poucas de administrativo, e é muito cobrado. É isso, logicamente, o pouco e o muito é em comparação, né? Então é pouco quando comparado ali com 3 anos de informativos, né? É pouco. Pouca repercussão geral e muita cobrança. Repetitivo do STJ é pouco repetitivo para muita cobrança, né? E essa análise eu fiz aqui, ó. E aí eu estabeleci uma ordem de prioridade de acordo com a ponderação entre a intensidade de cobrança e a quantidade de conteúdo. E eu estabeleci aqui uma hierarquia. Aqui eu estabeleci, ó, fui a 10. Beleza? No treinamento, a gente vai até mais. Eu coloquei ali uma ordem que chega a 20, né? Porque eu separei de acordo com as disciplinas também. Aqui eu não fiz essa análise, tá? Eu separei por disciplinas lá no treinamento. Aqui eu fiz uma análise mais geral. Então, o que que eu considero que seria prioridade aqui? Ó, repercussão geral, né? É muito prioritário. Por quê? Porque é muitíssima cobrança, muita cobrança e pouco conteúdo. Sempre em comparação, né? Em comparação com os demais, né? Não que seja pouco conteúdo. Tem uma quantidade de repercussões gerais, mas é pouco conteúdo quando em comparação com os demais. E é muita cobrança. Então, isso aqui é o mais prioritário de tudo, disparado. E aí eu recomendo que o estudo seja feito no site da STF e não use o marcador de zero direito, porque, né, por exemplo, quando eu pego ali penal, repercussões gerais de penal na STF, no site da STF aparecem 29 registros. Quando eu vou e uso o marcador do zero direito de repercussão geral de penal, aparece, sei lá, 14. Então é menos da metade. E aí você não pode ter essa lacuna, né, de estudo, de repercussão geral, principalmente no que é mais cobrado. Você vai usar um marcador que vai aparecer lá, ele só metade das repercussões gerais, não faz sentido. Então vai para o site do STF, não corre esse risco de ser cobrado uma repercussão geral que não está no marcador do zero direito. Beleza? Súmula do STJ seria o segundo. Por quê? É muita cobrança e é pouquinho conteúdo. Aqui, súmula do STJ, ó. 8, né? Caíram 8, beleza? Isso considerando todas as matérias, né? Tem matérias que têm mais cobrança do que outras. A gente consegue estabelecer esse padrão também. E é interessante que seja feito. Mas são poucas súmulas para muita cobrança. E eu até botei aqui, ó, foco nos temas quentes, né? Foco nos temas quentes. Tá? E aí dá para fazer esse estudo aqui no site do STJ ou no Dizer o Direito. É interessante comparar se o no Dizer o Direito está completinho. Mas eu acho que súmula tá. Beleza? Dá para fazer lá. Tá? Mas foco nos temas quentes. Beleza? Então pega os temas quentes, quem está no treinamento, né? Sabe os temas quentes, pega ali os temas quentes e varre as súmulas do STJ relacionadas. Vai seco ali. Abre os temas quentes e varre. Faz esse estudo concentrado, porque muita questão tá ali, ó. 8, pô. 8. Beleza? Depois, repetitivos da STJ. Uma cobrança média e é pouco conteúdo, né? Cobrança média, 5, só que é pouco conteúdo. Então, é rapidinho você faz também. É rapidinho você faz. E aí você garante uma quantidade boa de questões, né? E eu recomendo que seja feito no site do STJ, né? É bem interessante, é bem legal de estudar repetitivos pelo site do STJ. É muito bacana, você consegue selecionar lá por tema e tal. É bem completinho. O do Dizer o Direito, o marcador do Dizer o Direito, salvo engano, ele não é completo também. Beleza? E aí, de novo, foco nos temas quentes. Pelo menos nos temas quentes aqui, você tem que dar foco e tem que ter esse estudo concentrado, altamente concentrado. Beleza? E aí, depois, decisões de informativo da STF a menos de 3 anos e mais de 3 anos, né? E aí ele aparece logo em segundo e terceiro aqui, mas eu botei ele para depois na ordem de prioridade, né? Porque aqui você consegue matar rapidinho. Rapidinho. Beleza? Rapidinho você consegue obter esse conhecimento aqui e isso vai te garantir muita questão. Eu considero isso mais prioritário e deixar isso daqui para você ter depois, esse conhecimento. Então, pegar ali os informativos da STF de menos de 3 anos, que é muitíssima cobrança, mas também é muitíssimo conteúdo, né? E aí eu recomendo que esse estudo seja feito pelo Dizer o Direito e todos os informativos, se possível, se tiver tempo. Se não, foca ali nos temas quentes também, tá? Depois, informativo da STF mais antigos de 3 anos. E aí também é uma cobrança alta,
né? A gente viu ali, cobrança alta, mas o conteúdo é infinito, né? É infinito, são infinitos julgados de mais de 3 anos. E eu falei, ó, se limita aos temas quentes. Isso, se possível, de fazer esse estudo, né? Se possível, né? A gente vê que é cobrado, mas em boa parte, o material base que você estudar já vai ter essas decisões aqui, mas nem todas, né? A gente viu, por exemplo, teve lá um julgado de turma do STF em penal, né? Do latrocínio, né? Turma do STF ali de 2017, né? Só que é isso, é lateral. A gente também não consegue abraçar o mundo. A gente tem que ter um Pareto, né? A gente tem que entender que uma ou outra que vai ser cobrada, a gente vai deixar de fora. Mas a gente vai abraçar o grosso, né? Vai abraçar o grosso. Isso a gente consegue garantir. Beleza? Então, se possível, faz esse estudo aqui, né, de mais de 3 anos de informativo da STF. E aí tem o material base, e conforme você for estudando, você vai pegando lá os temas, pelo menos nos temas quentes, você abre o foco no dizer o direito, você não filtra pelos últimos anos, você deixa aberto lá e vê, né, naquela quantidade de julgados ali o que que aparece e o que que é interessante para você estudar, beleza? Mas, de fato, tem essa cobrança. É só no Enan 3 foram aí, ó, nove, nove decisões, beleza? Aí depois súmulas da STF, cobrança baixa e pouquinho conteúdo. É cobrança baixa e pouquinho conteúdo. Aí pode ser o site da STF ou dizer o direito. E mesmo o material básico você vai estar usando, né? Mas é interessante que tenha também, é baixinha a cobrança, né? Aqui duas só. Duas. Não tem muita incidência no Enem de modo geral, para além do Enem 3. Mas a gente precisa ter esse conhecimento também. E a gente sabe, o nosso material base também, em boa medida, vai ter, né? Mas é legal a gente garantir que a gente está cercando a cobrança de jurisprudência de todas as frentes. Beleza? Depois, vamos lá, vamos finalizar aqui. Lições de informativo da STJ há menos de 3 anos, é uma cobrança média baixa, foram três, e muitíssimo conteúdo. Né? E aí eu considero interessante ter esse conhecimento aqui, você se manter atualizado, conforme eu disse, né? Porque no informativo não tem só aquelas decisões ali de turma e tal, tem súmula, tem as teses de repetitivo, né? Então é interessante ter, mas é pouco cobrado as decisões de informativo, tipo de turma, de sessão e tal, é pouco cobrado. Então não é prioritário, não é algo prioritário. Mas dentro desse contexto de informativo da STJ, a gente sabe que é mais cobrado em algumas disciplinas do que em outras, né? Como, por exemplo, aqui em penal, em processo civil. Então, se eu fosse fechar um pouco mais o foco aqui ainda, por exemplo, né, e no treinamento a gente mostra claramente isso, eu faria esse estudo aqui mais delimitado. Né? Eu focaria mais nos últimos 3 anos em processo civil e penal, em outras disciplinas com mais incidência. Né? Por isso que é interessante personalizar também de acordo com a incidência na disciplina. Na disciplina. Né? Tem algumas disciplinas que cobram muito mais informativos da STF, outras disciplinas cobram muito mais informativos da STJ. Então a gente consegue personalizar e fechar o foco, né, naquilo que é mais cobrado. Beleza? Depois, jurisprudência em teses da STJ, é uma cobrança baixa. Né? Aqui foi umazinha só. Nas outras provas do Enem teve cobrança também, mas é isso, é bem pontual. E aí, é, é uma cobrança baixa com muito conteúdo. Então, eu focaria nos temas quentes ali, beleza? Eu iria ou no site do STJ ou no Dizer o Direito. Eu olharia só nos temas quentes. Eu não gastaria muita energia aqui, não. Depois, as decisões de informativo da STF, mais de 3 anos. Também é uma cobrança baixa. Aqui, ó, duas. Cobrança baixa e o conteúdo é infinito também, né? Então, eu restringiria ao estudo dos temas quentes, beleza? Conforme for estudando os temas quentes, eu iria lá no buscador dizer o direito e abriria, né, o filtro temporal para ver quais são as decisões mais relevantes ali, com espectro temporal maior, né, mais antigas. E, por fim, casos ali julgados da Corte Interamericana, que é uma cobrança baixa e o conteúdo também infinito. Então eu focaria nos casos brasileiros e no meu material base. Ficaria no meu material base mesmo, que o meu material base traz ali de jurisprudência, ótimo.
né? Não dá pra gente abraçar o mundo também, né? O nosso tempo é muito escasso e a quantidade de julgado tende ao infinito, né? Como eu vou ter aqui. E aí, observações finais no treinamento pro Enan. Essa nossa ordem, ela chega a 20 itens, salvo engano, e a gente considera também por disciplinas, né? Então, por exemplo, eu não coloquei aqui repercussão geral de tudo, né? Eu botei primeiro repercussão geral da STF, que despenca absurdamente, né? Desculpa, repercussão geral em constitucional. Depois, repercussão geral em administrativo, né? Então, eu fiz uma personalização de acordo com a importância do precedente para a disciplina. Beleza? É interessante que seja feita assim também para dar ainda mais assertividade. Tá? E, por fim, as súmulas vinculantes, elas são bem cobradas, já foram bem cobradas, mas elas não caíram no ENA 3. Salvo engano, elas foram muito cobradas, principalmente em constitucional e administrativo. E esse aqui é uma quantidade de conteúdo pequenininha, né? Muito pequenininha. Então, também, logicamente, lá no treinamento a gente botou ela muito prioritário. É uma atividade muito prioritária. Eu não botei aqui porque ela nem caiu no ENA 3, né? Nossa análise é do ENA 3. Beleza? Então, para finalizar, eu espero ter dado insights para vocês muito valiosos aí. Primeiro, da importância do estudo de jurisprudência e um estudo de jurisprudência de forma profissional. Profissional. Não dá para ter um estudo disperso, a gente estudar mais ou menos e achar que lá na sexta-feira, antes da prova, a gente vai pegar o revisaço do Dizer o Direito e vai ter é, digamos, uma performance de acerto em jurisprudência alta, né? A gente vai deixar muita questão na mesa. E aqui a gente mostrou os padrões para vocês, beleza? E só a gente jogando luz nesses padrões, tá? Eu confio muito que talvez a Silvane vai fazer de uma forma, a Patrícia vai fazer de outra forma, o Adailton vai fazer ainda de uma outra forma. Mas se vocês tiverem isso daqui como um norte, tá? Vocês vão conseguir construir essas proficiências, sim, tá? E vão conseguir pontuar muito mais em pouquíssimo tempo, tá? Eu confio demais nisso, beleza? Então, realmente aqui a gente mostrou esses padrões, mostrou como o jogo é jogado, tá? E eu sempre falo, quando o concurso, quando a FGV, quando o CNJ, o Enan cobra de você jurisprudência, ele não quer saber do seu raciocínio jurídico. Ele quer que você saiba o posicionamento do tribunal, porque, em grande medida, hoje, um operador do direito é um operador de precedente. Tá? O nosso sistema, a nossa sistemática está caminhando cada vez mais para isso. A gente é operador de precedente. Então, a gente tem que entender os precedentes, tem que entender os fundamentos, né, daquele julgado a partir do ponto de vista do tribunal e não do nosso. Não do nosso ponto de vista, não do nosso raciocínio jurídico. Tá bom? Então, esse é o parâmetro para a gente construir aqui. Tá? E entender que é muito cobrado, né? Tem disciplina que é mais cobrada repercussão geral, outro é mais cobrado repetitivo da STJ e súmula da STJ, tá? Outro é mais cobrado ali decisões do STF mais antigas e, por exemplo, julgado da Corte Interamericana também. Então, para cada disciplina tem um padrão. A gente tem que entender isso e tem que construir o nosso conhecimento de jurisprudência alinhado a esse padrão. Beleza? Para finalizar aqui e abrir para uma resenha nossa, eu quero dizer que a gente, para quem não é aluno, né, a gente está com uma condição especial, né, de lançamento ainda para o Enan 4, com 45% de desconto. Então, o treinamento, nesse momento, ele está saindo a 547. É, é, e para quem está aqui, né, até 11h59, a gente oferece um cupom de 10% a mais. Então, com esse cupom, quem quiser entrar vai entrar a 497 ou 12 vezes de 51,40. E aí, esse cupom aí que o Edson vai botar aqui no chat e no grupo lá no grupão, ele tem validade até hoje 11h59. Depois volta a esse preço de 5.547. Beleza? Então, quem quer entrar, esse lapsozinho, né, de 9 e pouco até 11h59 é o melhor, é o horário do preço mais barato para entrar no treinamento, tá? Não vai abaixar além disso, então quem quiser entrar, esse é um ótimo momento. Beleza? Então é isso, agradecer demais. Eu espero que essa aula tenha dado aí belos insights para vocês, entenderem como o jogo realmente é jogado e como é desafiador, né? Eu acho desafiador ter esse conhecimento aqui, mas a gente não precisa abraçar o mundo. Tem padrões
né, certos aqui para a gente já ganhar muita questão com pouco esforço. Então, só estudando repercussão geral do STF, repetitivos do STJ, sumas do STJ, só isso aqui, só com isso aqui, a gente já ganha muita questão do Enem com um esforço delimitado, né? A gente não está abraçando o mundo, longe disso, né? Informativos da STF de menos de 3 anos, ainda mais delimitado para aquelas disciplinas que tem mais cobrança, 10, olha aí, olha aí. A gente consegue fazer um estudo bem certeiro aqui, ganhar muito, acertar muita questão que, se a gente não tiver o conhecimento, a gente erra, beleza? Então é isso, e aí eu vou continuar gravando, mas eu quero abrir aí para vocês, quem quiser falar, dizer que se gostou, se concordou com a minha análise, se discordou, né? O que que vocês querem falar? Alguém quer falar? Tem só duas perguntinhas ali no chat, Gustavo. Na verdade, são considerações. Eduarda e Ozzy, professor, o senhor vai disponibilizar esse material para gente? Ah, tá, quem tá dentro do treinamento já, com certeza. Alguém já testou usar só o mapeamento em direitos humanos? Essa foi mais uma pergunta pra galera, né? Então, beleza, galera. Alguém aí quer abrir? Ou vocês estão de boa por hoje? Então, fechou, viu? Semana que vem a gente vai analisar a parte de lei seca. Fechado? Valeu, Luiz. Obrigado aí pelo feedback. Ótimos apontamentos, ótima análise, professor Rita também. Valeu, galera. Obrigado demais aí. Eu realmente a galera, Yuri falando, agradecendo, Marcel também, Edna também aí, agradecendo, Amanda também. Eu espero realmente que essa aula abra, né, uma visão, uma nova visão para vocês, porque vocês precisam construir esse conhecimento realmente e vocês têm que usar eles em todas as fases do concurso, viu? Às vezes as pessoas falam, eu preciso construir um conhecimento de teoria muito grande, porque senão eu não vou bem na segunda fase e tal, eu vou rodar na segunda fase. Não, grande parte do desafio da segunda fase também está em jurisprudência, porque os casos concretos complexos das provas de segunda fase, eles são feitos a partir de jurisprudência, beleza? E aí você, de novo, como um operador de precedente, você tem que fundamentar com base não no seu raciocínio jurídico, e sim com base no raciocínio jurídico dos tribunais. E aí você tem ali uma pontuação muito grande, e se você não conhecer, você tem uma pontuação muito baixa. Beleza? Então, vale para o Enem, mas vale também para os concursos de carreira jurídica como um todo. Beleza, galera? Então é isso. Obrigado aí. Semana que vem a gente está aqui de novo para analisar a parte de lei seca. Também é uma aula muito importante. Despenca no Enem. Beleza? Vamos para cima. Valeu, até a próxima. Tchau.